Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo. Sou o professor Alexandre dos Santos. Muito bem, e o que temos na nossa aula? A nossa aula de número 37, objeto de conhecimento, gráfico de barras, colunas, linhas ou setores, e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. Olha o detalhamento. Avaliação da adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Muito bem, então te convido agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, né? Então aqui, olha só essa sala de aula, né? Recebendo, né? Uma aula aí via transmissão aqui do CMEAN, do Centro de Mídia e Educação do Amazonas, né? Estamos lá vendo a telinha, né? Estão tudo acompanhando a aula ao vivo e a cores. Então, o que isso tem a ver com a nossa aula, né? Então, nós temos aí, olha, o desempenho estudantil. Então, na escola aí nós podemos visualizar esse desempenho, né, estudantil, né, através aí das notas, né, das diferentes disciplinas ao longo do ano. E aí tudo isso vai ser anotado, vai virar dados, né? Nós temos aí então uma porção de dados. Quando temos dados, nós vamos organizá-los, colocá-los em planilhas, né, em tabelas e podemos apresentá-los, né, para uma melhor visualização, uma visualização rápida, através de gráficos. Então, nós vamos ver agora aí um exemplo exatamente disso, né? O desempenho estudantil e os gráficos. Vamos lá. Então, nós temos aí gráficos e um exemplo, né? O nosso primeiro exemplo, desempenho estudantil. Então, nós vimos há pouco uma fotografia, né, de uma sala de aula do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, o CMEAN. Então, nesse exemplo aqui tem, ó, no CMEAN, Centro de Mídias de Educação do Amazonas, a administração está interessada em analisar o desempenho dos alunos ao longo de 3 trimestres, né? Para isso, eles coletaram dados sobre as notas médias de matemática e língua portuguesa, né? De português aí, de uma amostra de alunos do primeiro ano. As notas foram registradas em uma escala de 0 a 10, sendo 0 a pior nota possível e 10 a melhor. O objetivo é visualizar o desempenho dos alunos e identificar padrões ao longo do tempo. E aí nós vamos, né, aqui para a palavrinha-chave, né? Aqui, ó, dados. Né? Temos aqui a nossa palavrinha-chave, os dados. Então vamos lá. Aluno A. Vejam aqui que nós não há importância, né, de colocar o nome do aluno. Até muitas vezes, além de não ser relevante, não é interessante. Então, aluno A. Então, temos aí notas trimestrais. Lembrando que agora aqui está trimestre, tá? Uma decisão, né, aí da administração. Então, quer essas notas trimestrais. Então, nós temos aí mensal, né, mês, bimestral, 2 meses, né, trimestral, 3 meses. Então, notas trimestrais, 3 meses. Vamos lá. De quê? De matemática e língua portuguesa. Então, temos aqui já o de matemática. Então, de matemática tem, ó, então, são 3 meses, tá? Trimestrais. Temos, então, as notas dos primeiros 3 meses. 7, 8 e 9. Ó. 3, 7, 8 e 9. Tá? Então, temos aí as do aluno A. Tá? E também temos de língua portuguesa, tá? Do trimestre.
Então, ele teve aqui a cada mês uma nota, né? Fechando as notas do seu trimestre. 8, 7 e 9. Ok? Muito bem. Veja aí que já estamos, né, com essa coleta de dados aqui, apresentação dos dados dessa forma. Aí depois tem aqui o aluno B. O aluno B tem suas notas trimestrais também, né? Vai acontecer a mesma coisa que com o aluno A. Está aqui 6, 7 e 8. Essas são as 3 notas aí, né, do trimestre referente à matemática. Tá? Muito bem. Agora nós temos aqui língua portuguesa. 7, 6 e 8. Muito bem. Então, aluno A, aluno B, tudo anotado, né? E aí também nós temos o aluno C. Aluno C vai funcionar da mesma forma, né? Trimestral. Vejam que primeiro a gente está colocando aqui de matemática, né? 8, 9, 9. E as notas de língua portuguesa. 9, 8 e 9. Muito bem. Foram, então, registrados esses dados dessa forma. Qual é o próximo passo para organizarmos os dados, né? Então, próximo passo. Olha como ficou aqui a organização dos dados na forma de tabela. Vejam só. Então, na tabela, nós temos as colunas, que é verticalmente. Ok? Ó. Aluno A, né? Ó. Temos a primeira coluna aqui, né? Que são língua portuguesa, primeira nota, segunda nota, terceira nota. Matemática, primeira nota, segunda nota, terceira nota. Ok? Segunda coluna. Nosso aluno A. Aluno A e suas notas. Então, 8 é a primeira nota dele em língua portuguesa. 7, a segunda nota de língua portuguesa. Fechando o trimestre, ó, 3 meses, terceiro mês, terceira nota, 9. Agora, ainda do aluno A, ó, ainda do aluno A. 7, a primeira nota de matemática, 8, a segunda nota de matemática e 9, a terceira nota de matemática. E isso vai acontecer para o aluno B, que está aqui, né? Ó, primeira nota dele de língua portuguesa, segunda. Vejam que agora nós estamos aqui, ó. O aluno B ficou na vertical, né? E nós vamos olhar aqui na horizontal para verificarmos as notas referente, né, à língua portuguesa e matemática. Então, tem as primeiras 3 aqui, estão organizadas a língua portuguesa. E depois nós temos aqui, ó, as 3 de matemática, do aluno B. Matemática. Primeira nota 6, segunda nota 7, terceira nota fechando o trimestre, 8. E assim também aluno C. Vejam que a tabela coloca aí de forma bem mais prática, né, de visualização. Essa é a ideia, né? Então, se eu pergunto qual é a nota do aluno B, né? Qual é a terceira nota que ele teve em língua portuguesa? O aluno B. Aí eu vou olhar aqui, aluno B.
a terceira nota de língua portuguesa, né? Tá aqui. Terceira nota de língua portuguesa. Isso aqui na nossa tabela. Então vamos voltar só um pouquinho aqui, ó. E olha só como é que estava aqui, né? Ó. Então a gente consegue visualizar aqui, ó, a primeira coleta dos dados, né? Tudo. E agora, na tabela, de forma bem mais direta, né? Então, aí a importância da tabela nessa organização aqui dos dados, né? Dessas informações aqui e nos quantitativos, tá? Isso que é o importante. Então, essa organização dos dados. Ok? Muito bem. Depois da tabela, também temos uma maneira, né, de colocarmos esses dados aí, apresentarmos. Né? Aqui na tabela já está bem organizado. Né? Podemos aqui, o aluno C, qual foi a segunda nota de matemática do aluno C? O aluno C, a gente já sabe, ó, que foi colocado em ordem, né? Primeira coluna é o aluno A, segunda coluna o aluno B. Estou lá na terceira coluna, eu tenho os dados do aluno C. A segunda nota de matemática. Então, a gente sabe que é 9. Tá? Então, vemos aí a importância da organização da tabela. Né? Temos todos aqueles dados que colocamos aqui nessa tabela. E aí nós temos a construção de gráficos. Né? Nós vamos analisar aqui, então, a construção do gráfico de linhas e de colunas. Tá? Então, nós temos aqui o de colunas, né? É um tipo de gráfico que nós chamamos de gráfico de barras, né? Nós temos aqueles gráficos onde aparece um gráfico, né? Lembrando aí o nosso plano cartesiano lá do René Descartes, né? Foi essa a ideia lá ainda de Descartes. Genial, não é mesmo? Nós temos aqui um eixo, né, no plano cartesiano, que é o nosso eixo vertical, e um eixo horizontal, é o eixo X, né? O eixo das abscissas. Então, a ideia dos gráficos é exatamente, né, nesse sentido aqui. Nós vamos ter informações onde nós vamos olhar horizontalmente e verticalmente. Né? Então, lá no gráfico de barras, nós temos então aqui, quando nós temos essas barras verticais, né? Aqui, ó. Também é chamado esse gráfico de barras, ele recebe um nomezinho, né, particular aqui, que é um gráfico de colunas, né? Que a coluna, ela fica na vertical. Vou fazer uma coluna aqui na minha casa. Né? Ela vai ficar, ela é um suporte aí vertical para a sustentação da sua casa. Tá? Muito bem. Então, aqui, ó, nós temos o seguinte. Desenhe um gráfico de linhas para representar o desempenho trimestral de cada aluno em matemática e português ao longo dos 3 trimestres. Então, vamos aqui analisar em gráfico de linhas. Tá? E agora, você olhando esse gráfico, o que nós já podemos visualizar? Você achou que ficou mais fácil, né? Muitas vezes, né, nós vamos aqui escolher o gráfico, né? Se é de linhas, de colunas, gráfico de barras, qual que é mais significativo para representar, né, esses dados coletados, tá bom? No caso aqui, as notas dos alunos, que receberam aqui o nomezinho, né, de aluno A, aluno B e aluno C. Então, no gráfico, nós temos as nossas legendas, né? E lembrando, ó, lá do Descartes, né? Nós temos aqui vertical e horizontal para analisar, né? Então, aqui
Nem foi do 0, né? Foi do 1 aqui, ó, até o 10. Lembram que nós estamos falando aqui que foi colocado lá no início, né? As notas de 0 a 10. Então, nós temos aqui as notas de 0 a 10. Na legenda, nós temos, então, azul é o nosso aluno A. Então, aqui, ó, essa linhazinha aqui está representando o nosso aluno A. Tá? De vermelho, né? Aqui, ó, nós temos o aluno B. Tá aqui, ó. Então, aqui estão os dados, né, referente às notas do aluno B. E de amarelo, nós temos, então, o aluno C. E nós conseguimos acompanhar, né? Vejam aqui que nós temos uma linha representando aqui, né, um determinado tempo, né? Como que se comportou aqui, ó. Aí nós vamos olhar para a parte, né? Aqui nós estamos olhando aqui, ó, o vertical, né? Tá lá no 9. Então, nós temos uma nota, sabemos que o aluno aqui tirou 9 na primeira nota de língua portuguesa. Ó, a segunda nota, 8. A terceira nota, 9. A primeira nota de matemática, ó. A gente vai aqui, né? 8. Vejam que ele ficou as notas acima de 8, né? Nós temos várias, numa visualização bem rápida, conseguimos aqui obter, né? Ó, então temos aqui, ó, as duas últimas notas dele de matemática, 9. Então, visualmente, nós já conseguimos identificar, né, aqui as notas na vertical. Já vimos que a vertical, né, então as notas. E cuidando, né, que na horizontal, ó, na horizontal, nós temos aqui referente, ó, as 3 primeiras de língua portuguesa, né? E depois matemática. Então foi uma maneira de montarmos, né, de apresentarmos esse gráfico de linhas. Tá? Muito bem. Então, nós vimos aqui. De cara, nós conseguimos visualizar aqui o nosso aluno, né? Aqui o aluno C. Ele está com as maiores notas, né? Tanto que ele fica aqui, facilmente conseguimos visualizar, né? Que ele está com um desempenho melhor. E aí temos aqui o de azul, né? Quem é o azul? O aluno A. Depois vem o aluno A, né? Aqui. E o aluno B. Conseguimos visualizar também, né, que ele, ó, quando ele tem essa queda aqui na linha, né, aconteceu alguma coisa. Ó. Vamos analisar o que aconteceu com o nosso aluno aqui, né, em língua portuguesa, nessa época e tudo, e o que aconteceu para ajudá-lo. Então, aqui, ó, foi feito algum trabalho, ele já melhorou a sua nota lá. 3. Então, aqui nós conseguimos analisar de diversas formas, tá? Muito bem. O que também podemos fazer? Ó, desenhe um gráfico de colunas para representar o desempenho trimestral de cada aluno em matemática e português ao longo dos 3 trimestres, né? Então, matemática e língua portuguesa aí ao longo dos 3 trimestres. E agora, nós vamos colocá-los, olha só, em colunas. Vamos visualizar. Ó. E agora, em colunas? Temos aqui. Então, vejam que, novamente, lá de Descartes, né, ó, na vertical e na horizontal. Então, na vertical, o que nós temos aqui? As notas. Na horizontal,
os componentes curriculares aqui, língua portuguesa e matemática, as 3 notas. Tá? Muito bem. E, novamente, né, as cores representando aqui os nossos alunos. Azul, o aluno A. Então, aqui a gente sabe que são os nossos alunos, o aluno A, né, de azul. A. E aluno A. Ó, as suas 6 notas, né, as 3 de língua portuguesa e as 3 de matemática. Depois nós vimos aqui, ó, que de vermelho está o aluno B. Né? Já foi colocado aqui até numa sequência alfabética. O aluno B, com as suas 6 notas. 3 de língua portuguesa e 3 de matemática. E de amarelo também, ó, o aluno C. Então, aqui nós conseguimos visualizar, né, também, aqui, ó, que daquela forma, né, ó, o nosso aluno B aqui na primeira nota de língua portuguesa, depois ele, né, teve uma queda aqui na nota, aí foi feito algum trabalho, né, pelo professor, e ele conseguiu aumentar sua nota, que esse é o objetivo, né? Muito bem. E nós conseguimos visualizar rapidamente, né, ó, que o aluno aqui, ó, aluno C estava num bom desempenho, assim também como o aluno A, que teve os seus também alguns cuidados aqui, uma quedinha, né, na segunda nota de língua portuguesa e na primeira de matemática. Então nós conseguimos visualizar os dados, né, de forma muito rápida. Vamos olhar outros exemplos, né? Ó. Então, aqui, ó, a comparação do desempenho. Então, tem uma análise, né, no gráfico. E aí, pede para responder. Qual aluno teve melhor desempenho médio em matemática e em português? Existe alguma correlação aparente entre o desempenho em matemática e português para esses alunos? Né? Então, nós conseguimos visualizar aqui essas perguntas de forma muito rápida, né? Nós temos aqui que o aluno C, né, ele teve o maior desempenho, tanto nesse gráfico, né, quanto o nosso outro gráfico, ó. Tanto que ele fica aqui, ó, né, o amarelo, ó, sempre por cima, é isso? E aí nós temos, existe alguma correlação aparente entre o desempenho em matemática e língua portuguesa para esses alunos? Né? E aí nós conseguimos visualizar aqui, ó, né, a correlação, vamos dizer. Aqui consegue você analisar de língua portuguesa para matemática, né? Qual foi a correlação? A relação entre elas. Se uma baixou, a outra subiu ao mesmo tempo, tudo através dos gráficos, o professor vai conseguir analisar, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, vamos ter que analisar sempre para cada aluno. O aluno A, né? Ó, ele tirou a primeira nota aqui de língua portuguesa, ele tirou 8. Em matemática, no mesmo período, né? Ele já teve 7. Agora, na segunda nota dele, ele tirou 7 de língua portuguesa. E em matemática, ele aumentou. Então, aqui ele tirou uma nota 8 e 7. E depois ele diminuiu um pouco a nota de língua portuguesa e aumentou de matemática. Então, essa que é a correlação. Será que ele está, então, se empenhando mais, né, numa e outra, deixando, né, um pouco de estudar para compensar na outra? Então, ele vai analisar isso lá com o seu aluno. É uma análise com o professor. Vamos aqui para mais exemplos. Então, exemplo 2. Distribuição demográfica. Em estudos demográficos, é crucial visualizar a distribuição da população por idade, gênero e localização. Tá?
distribuição demográfica, né? Dentro aí de um determinado território, né? Determinado espaço aí, na cidade, no campo. Então, em um estudo demográfico, o pesquisador usa gráficos de barras para representar a distribuição da população por idade em uma determinada região. Explique como esse tipo de visualização pode oferecer insights, né, sobre a estrutura demográfica da população. Quais informações específicas podem ser facilmente identificadas por meio desse gráfico? E pede para utilizar um gráfico de barras para representar a distribuição da população por idade em uma região específica. Cada barra representa uma faixa etária e a altura da barra representa a proporção ou número de indivíduos nessa faixa etária. Então temos aqui distribuição demográfica de uma cidade. Um exemplo aí agora, ó. Em uma cidade chamada Açucena, a administração municipal está interessada em entender a distribuição demográfica da população em diferentes faixas etárias. Para isso, eles coletaram dados populacionais de 5 bairros da cidade e desejam, né, representar graficamente a distribuição etária de cada bairro. Então já estão com os dados e está aqui os dados, né? Nós temos aí, ó, bairro A. E aí, ó, nós temos a faixa etária aqui, ó, de 0 a 14 anos, 5.000. Nesse bairro nós temos, ó, de 15 a 29 anos, 3.500 indivíduos, né? 30 a 44, 2.500. 45 a 59, 1.800. De 60 anos para mais, 1.200. Então nós temos aqui o mesmo para o bairro B, o mesmo para o bairro C. Todas essas informações, olha quantas informações nós temos, né? E aí, ó, tem o bairro D também e o bairro E. Então temos todos por faixa etária. Então o que nós vamos fazer? Colocarmos, olha só, todas essas informações couberam aqui na nossa tabela. Então se eu quero dizer, de 30 a 44 anos. Olha, está aqui na quarta coluna, né? A primeira é dos bairros. Aqui são as faixas etárias. Do bairro B. Então, do bairro B, ó, facilmente eu consigo 2.800. Então, lógico que aqui fica bem, né? Uma forma assim, bem visível, bem fácil de identificar. Mas vamos colocar então, vamos montar apresentá-los em gráficos, né? Então vamos começar aqui, ó, com o gráfico de barras. Então tá pedindo aí para representar no gráfico de barras. Então a cidade aí, né, a nossa cidade fictícia chamada de Açucena, e agora nós estamos com, olha, azul, faixa etária, 0 a 14 anos. Então tem aqui, ó, de 0 a 14 anos. Temos esse, ó, vermelho, de 15 a 29 anos. A gente consegue visualizar facilmente, né? Amarelo, de 30 a 44 anos, né? E nós conseguimos visualizar quais são as populações, né? Quais são as idades, ó, 60 anos, ó. Pela coluna, né? A altura da coluna, você consegue visualizar a quantidade de cada faixa etária, né? De forma bem simples, não é mesmo? E também no gráfico de linhas, né? Muito bem. No gráfico de linhas nós temos, olha só, de 0 a 14 anos nós já conseguimos visualizar bem, né? Que é a que fica aqui, né? Ó, lembrando na vertical, né? A quantidade aqui de indivíduos. Então nós temos aqui que de 0 a 14 anos ela é maior em todos os bairros, né? Depois que vem de 15 a 29 anos. Então, esse gráfico aqui ficou, a gente conseguiu visualizar que o gráfico de linhas, né, ele fica até mais adequado para esse tipo de ocasião,
Isso também nós vamos prestando atenção, né? E vendo aí de acordo com o que nós vamos trabalhando, tá? Escolher o gráfico, né? O mais adequado. Isso também é importante. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui. Até a próxima.